que é flexibilidade e a confusão que acontece com mobilidade. Vou tentar desmistificar isso de uma vez por todas, mas eu preciso da sua atenção aqui. E no final desse vídeo eu vou te explicar os 4 tipos de flexibilidade da forma mais simples e prática. É impossível que você não entenda. Vamos lá! Esse vídeo tem mais de 1 minuto, eu acredito em você, fique aqui comigo, use essa atenção que eu sei que você tem. Então, o que é a definição de flexibilidade? Isso é interessante de abordar porque muitas das oposições de ideias e confusões que acontecem nas mídias sociais é sobre isso, o que é flexibilidade, e um dos maiores mitos que você vai ver nas mídias sociais é que as pessoas estão definindo flexibilidade apenas como uma qualidade passiva. Eles estão dizendo que se refere apenas à amplitude de movimento passiva de uma pessoa, ou seja, sem contração muscular. Mas isso é um mito, porque não só essa palavra não é definida assim literalmente, mas também não é definida assim na literatura científica. Tá gravando isso? Ironicamente, essa definição de flexibilidade, sendo apenas essa qualidade passiva, não surgiu porque, sempre dissemos que flexibilidade é amplitude de movimento passiva, porque não dizíamos isso. Não foi uma mudança da língua e ela não aconteceu no dicionário nem na literatura, e nem era usual. Surgiu porque algumas pessoas que se tornaram influentes por causa de certos livros que escreveram ou certos programas de treinamento que venderam e aplicaram. Usaram a palavra mobilidade para descrever o que eles chamam de amplitude de movimento ativa, que eles definem como a habilidade de você mover suas articulações sobre o seu próprio controle. Mas o problema é que as pessoas vinham até eles e perguntavam, bem, e a flexibilidade? O que ela é então? Aí eles pensaram, bem, nós temos mobilidade como amplitude de movimento ativa. E mesmo nesse ponto, é um modelo limitado de classificar a amplitude de movimento, porque não há apenas amplitude de movimento ativa e passiva, há também a estática e a dinâmica. Mas seguindo. Então eles disseram, mobilidade é ativa, portanto, flexibilidade é passiva. Agora, o problema com isso é que a definição de mobilidade é muito fluida, não é estável. Ela muda de uma pessoa para outra. Não há uma definição universal. Para algumas pessoas, a flexibilidade mais força. Algumas pessoas dizem que a flexibilidade mais força e controle. O problema com isso é, e as outras habilidades motoras? E quanto à resistência, e quanto à agilidade, quanto à velocidade? Esses são os atributos fundamentais da aptidão motora, que são abundantes em toda a literatura científica, certo? É o básico lá, a gente tem 6. Elas são flexibilidade, força, resistência, velocidade, agilidade e coordenação. Então, se essa é a definição de alguém para treinamento de mobilidade e você quer ser rápido ou ter resistência, então não faça treinamento de mobilidade, porque eles não levam em conta velocidade ou resistência. Mas se as pessoas querem usar a palavra mobilidade dessa forma, dentro do seu contexto de treinamento, com os seus clientes, esse é o direito delas. Eu respeito o direito à liberdade de expressão e as pessoas podem usar as palavras que quiserem. O problema é quando elas começam a dizer ao resto do mundo que essas definições são precisas e são mais corretas, e chegam a insistir que são cientificamente precisas. E quando você olha para a literatura científica, lembrando que é no caso de você alegar ser baseado na ciência, se você usa ela como base para os seus estudos, a famosa prática baseada em evidências, o que muitas pessoas alegam. Você tem que seguir a liderança científica, porque é onde encontramos a terminologia que é muito mais simples, muito mais precisa e muito mais consistente. E sempre que você olha para a literatura, inclusive um dos professores de flexibilidade que eu gosto muito, fez uma revisão com outro colega lá da Califórnia, na qual eles olharam para mais de 17 mil estudos que falam sobre flexibilidade. E em mais de 95% deles, e foi uma revisão muito longa da literatura, 95% deles definiram flexibilidade como amplitude de movimento e ponto final. Eles até olharam para a palavra mobilidade também, e na literatura científica, mobilidade é mal usada em referência à amplitude de movimento. E mesmo nesse contexto, eles igualam essa palavra flexibilidade, não separam, não mudam o significado de flexibilidade, pois fazem essa troca como se fosse a mesma coisa que flexibilidade. E mesmo assim é menos de 5%. E você verá então alguns estudos que usam o termo mobilidade, mas a maioria dos estudos que falam sobre mobilidade estão se referindo à capacidade de manter uma base móvel de apoio. Ou seja, aquele básico de caminhar, subir e descer escada, ir da sua sala para a cozinha, ir e voltar, etc. E é por isso que coisas como cadeira de rodas, muletas, aquelas scooters elétricas, são chamadas de auxílios à mobilidade. Em inglês são mobility aids.
que faz todo sentido. Mas quando você olha para essa definição científica de flexibilidade, amplitude de movimento, ela se alinha com a definição do dicionário de flexibilidade e normalmente há duas partes: a capacidade de se dobrar facilmente, sem quebrar, mas também a capacidade de mudar, a de se adaptar a circunstâncias diferentes. Essa segunda parte é muito importante porque se alinha perfeitamente com o que a amplitude de movimento realmente significa. Ela vem da física, tem uma definição muito específica. Então, a palavra movimento tem sido usada em um ramo da física chamada mecânica clássica. E é daí que tiramos a biomecânica, que é um conhecimento muito importante para entender o movimento do corpo. E essa palavra movimento tem sido usada por centenas de anos e significa mudar de posição. É isso que movimento realmente significa: algo mudar de posição. Amplitude significa quantidade de algo. Então, amplitude de movimento significa a quantidade de algo mudar de posição. Em termos de flexibilidade articular, a coisa que muda de posição é a articulação. Então, flexibilidade e amplitude de movimento são usadas de forma tão intercambível que elas são basicamente a mesma coisa. Flexibilidade é a sua habilidade de mudar as posições de suas articulações, ou seja, é a habilidade de mover o seu corpo. E isso tem implicações profundas para a relação entre flexibilidade e as outras 5 habilidades motoras, e você só pode exibir força ou resistência ou velocidade onde você pode mover as suas articulações, ou seja, todas elas ocorrem dentro dos limites da sua flexibilidade. Então, é por isso que você não pode ter força sem flexibilidade, mas pode ter flexibilidade sem força. Só que nesse caso é simplesmente a flexibilidade passiva estática que você está demonstrando. E pode ser desenvolvida sem desenvolver nenhuma das outras habilidades motoras. Mas sempre que você move seu corpo para desenvolver resistência ou velocidade ou força, uma das 3 coisas vai acontecer. Ou você vai manter a sua flexibilidade, ou você vai aumentá-la, ou você vai diminuí-la. Então, está tendo um efeito no treinamento da sua flexibilidade. Portanto, tudo que você faz é usando a sua flexibilidade, certo? E muitas pessoas não gostam de ouvir isso. Mas claro, quando pensamos em um treino para a flexibilidade, ele visa mantê-la ou aumentá-la, senão perderia o sentido do objetivo desse treino. E a razão pela qual eles não gostam de ouvir isso é porque eles construíram um modelo de negócios e a sua identidade de marca em torno desse termo mobilidade. E, gente, não é um ataque a ninguém, eu não tô falando de ninguém em específico aqui. Inclusive, isso ainda acontece muito mais na gringa. Tá chegando no Brasil com mais força agora esse ano que passou. E muita gente imita os modelos de negócio deles. Mas eu não me meto na vida de ninguém, eu só falo para quem se interessa em me escutar e para quem quiser informação mesmo. Estou aqui na minha paz. E é para evitar enganações, terrorismos ou desinformação mesmo, porque eu me apavorei uma vez vendo um post em que estudantes estavam vendo esse vídeo dizendo: agora eu entendi o que é a diferença de tal coisa para tal coisa, flexibilidade e mobilidade nesse caso. Mas era só um vídeo sem referências. Os estudantes esquecem, talvez, que não é assim que se estuda, ou se convencem com um vídeo de 1 minuto aleatório. As pessoas podem postar qualquer coisa na internet, então se cuidem por aí. Não peguem tudo como verdade, sem fazer a própria pesquisa. Vem vindo uma onda de terrorismo também, em cima de algo até como alongamento passivo, que é utilizado há muito tempo, desde esportistas de elite a iniciantes, e tem a sua eficácia indubitavelmente comprovada. A gente não precisa assustar ou inventar nada para vender, e eu não tô falando que essas pessoas são do mal, é só uma tendência de chamar atenção, de ter um inimigo, falar que algo é ruim ou não funciona, ou que você tá fazendo errado, chama mais atenção mesmo, e às vezes as pessoas só estão repetindo informações, às vezes erradas, porque já deu certo e choca mais. Ou parece uma inovação, consequentemente vende mais, ou dá mais repercussão, ou realmente só pegaram e tomaram como verdade porque viram em outro lugar. Infelizmente o mundo funciona assim, vocês sabem também como é a internet, então vamos prestar atenção nisso. O que eu tenho de conselho para dar é sempre tenham boas fontes, peçam as fontes das pessoas se precisar, e se cuidem com extremismo, ou pessoas que não estão dispostas a discutir de uma forma saudável mesmo. Eu também não sou perfeita, não sei de tudo, e daqui a um tempo eu posso mudar alguma perspectiva se aparecerem mais pesquisas ou informações que eu ainda não tenha visto e me elucidado. Isso é normal. Mas quando eles são questionados sobre o que mobilidade significa e o que dizer então sobre flexibilidade, e eles tentam minimizar a flexibilidade, fazer algum jogo contra, como se o deles fosse diferente ou melhor, fica meio estranho. Porque aí, na minha cabeça, não teria problema em dizer:
Então, pessoal, falando sobre flexibilidade e mobilidade, estamos nos referindo a um tipo particular de flexibilidade, mas a gente prefere usar o termo mobilidade porque soa melhor pra gente, ok? Seria resolvido assim. Sabe, existem várias marcas por aí que tem esse tipo de coisa de aliteração acontecendo ao uso da palavra, criando uma marca para se diferenciar. Então, eles construíram a sua identidade de marca em torno desse termo mobilidade. Eles tiveram que mudar a definição de longa data e precisa que flexibilidade tem, mas mesmo assim, eles ainda estão alegando ser baseados na ciência. E quando alguém diz que flexibilidade é apenas amplitude passiva de movimento, não faz sentido. Eu fico, mas e quanto à flexibilidade dinâmica? Sabe, há milhares de estudos sobre flexibilidade dinâmica e ela está na literatura científica desde 1941, se não me engano. E os tipos de flexibilidade estão em muitos estudos. Então vamos ignorar 80 anos de literatura só para poder dar suporte a um modelo? Então eu sigo uma linha científica e prática, então não tenho problema de mudar caso fortes evidências me mostram isso. A gente vai evoluindo, isso é tranquilo. E alguém pode estar pensando, mas nem importa o significado das palavras. Será mesmo? A nossa base de comunicação e produção é a língua, não é? Então, temos que cuidar sim com as fontes de informação e principalmente para quem estuda isso, o conceito, o significado e como as palavras são usadas é importantíssimo. Caso contrário, ninguém vai falar a mesma língua e você nem expande seu conhecimento e nem consegue criar mais conhecimento de uma forma que você consiga passar ao próximo. A gente não vai se entender caso cada um fale de um jeito e fizer de um jeito. É exatamente a base da pesquisa científica conseguir reproduzir da mesma forma e se comunicar efetivamente. Mas voltando um pouquinho, esse modelo ativo e passivo de amplitude de movimento é impreciso, porque não há apenas o ativo e o passivo. Ai, não tinha gravado tudo que eu estava falando, porque faltou memória nessa bendita, mas vamos retomar, pelo menos tem uma blusinha nova para vocês verem algo diferente que não seja só o meu rosto. Bora lá. Retomando então, esse modelo ativo e passivo de amplitude de movimento é impreciso, porque não há apenas ativo e passivo. Tudo que os ativos e passivos nos dizem é se os músculos estão se contraindo ou relaxando. É isso, eles não nos dizem nada sobre se a articulação está se movendo ou não. E se formos para a fisiologia básica, observando o reflexo de estiramento, que é o que nos impede de seguir alongando e avançando em uma posição, há duas partes dele. Há um reflexo de estiramento estático e um reflexo de estiramento dinâmico. Esses são literalmente os termos usados na literatura científica por muitos e muitos anos. Então, flexibilidade, leia-se em inglês flexibility. Então, flexibilidade, leia-se em inglês flexibility, é amplitude de movimento. Eu toco nisso um pouco mais pra frente e resumo isso também. E em inglês, amplitude de movimento chama-se range of motion. A sigla que representa range of motion é room. É assim que vocês vão ler nos artigos e na literatura. Você pode pensar em room como a sua capacidade de mover as suas articulações. Estão comigo até aqui? Eu sei que é um pouco complexo, mas revejam o vídeo, anotem e uma hora o cérebro vai entender. Também não foi tão fácil assim no início para mim, inclusive para aprender muitos outros termos específicos dessa área da flexibilidade e pesquisa. Mas o inglês vale a pena, viu, gente? É estrondoso o quanto o seu mundo vai expandir e é o único caminho para que você seja um profissional atualizado. Pouca coisa tá em português, tem algumas pesquisas legais em português de Portugal e de alguns brasileiros também, mas a maioria tá em inglês mesmo. A pesquisa, estudo universal, assim, global, é em inglês. Mas então vamos falar do nosso foco, a flexibilidade. Há 4 tipos de flexibilidade que se resumem a responder 2 perguntas. Pergunta 1. A articulação está se movendo ou não? E pergunta 2. Os músculos estão se contraindo ou não? Se está se movendo, é dinâmico. Se não estiver se movendo, é estático. Se os músculos estiverem contraindo, é ativo. Se o músculo não estiver se contraindo, é passivo. Isso nos dá 4 tipos com a combinação dessas respostas: dinâmico ativo, dinâmico passivo, estático ativo e estático passivo. Então, o que eu acho importante que vocês saibam: o que é flexibilidade, os tipos. E se você quiser usar flexibilidade ou mobilidade, não vejo problema algum se ficar mais fácil para se comunicar com o público leigo. Eu mesma uso de tanto que se popularizou com as redes sociais, mas eu não mudo o significado de uma ou de outra, não confunda quem quer pesquisar sobre o assunto por conta da terminologia. Então não coloque uma contra a outra, se possível, nem coloque flexibilidade em uma caixinha a qual ela não pertence. Resumindo, flexibilidade é uma aptidão física e a forma mais utilizada para quantificar
da flexibilidade é a amplitude de movimento, e são usadas tão intrinsecamente nesse meio e nos livros que nós podemos usar, por motivos práticos, como semelhantes. E por fim, existem 4 tipos de flexibilidade, as quais você aprendeu hoje. É isso. Isso é o máximo de complicado que deve ser. Eu sou a Ju, professora de flexibilidade e mobilidade. Eu uso os dois na minha fala, inclusive, como vocês acabaram de ouvir, para ficar mais claro que é tudo englobado na amplitude de movimento, caso a pessoa tenha segmentado as duas na sua própria cabeça. E se quiser saber mais sobre o assunto, me segue aqui e dá uma olhada no meu programa online, caso você queira melhorar a sua flexibilidade, praticando junto comigo e ter alguém que te conduza nessa revolução sutil. Um corpo com espaço para se movimentar é um corpo livre e é qualidade de vida e possibilidade de fazer o que desejar. E deixem alguma sugestão aí de vídeos ou outros temas que vocês queiram que apareça por aqui. Vou tentar dar um pouquinho mais de atenção no YouTube, ainda mais depois de tudo isso que o meu Instagram foi hackeado e tal. A gente tem até um pouco mais de tempo para ficar mais próximo por aqui. Então comenta aqui embaixo alguma sugestão do que vocês querem que eu traga para cá. Ficou tudo meio diferente, né? A roupa, a luz, mas fazer o quê? Eu e a tecnologia, às vezes, não nos damos muito bem. Mas juro que essa jovem senhora está tentando. E te vejo na próxima. Um beijo da Ju e até mais.